Doutor Álvaro Alexandre Xavier. Doutor, o senhor assumiu como assistente de acusação e também em nome de 2 filhos da vítima, o Valdemir, né? Esse caso que está tendo uma grande repercussão, né? O que o senhor vê nesse primeiro momento desse caso, diante de tudo que veio à tona, de uma autora que se diz extremamente violentada em todos os aspectos? Qual é a versão da família em relação à vítima, doutor? Em primeiro lugar, a família me procurou, os filhos, né? Os filhos do senhor Ockner, vítima desse ocorrido. E no primeiro momento que eu verifiquei, por enquanto são só argumentos e, para mim, na minha concepção, palavras ao vento. Caso de maus tratos, de tortura, até psicológica, eu duvido, né? Segundo o relato dos filhos, ela era tratada como uma rainha, ela comandava a relação, né? Então me levanta a espécie o fato dela falar que foi maltratada durante todos esses anos, né? Alguns argumentos que não, é o medo e tal, mas eu visitei a casa, pelo luxo da casa, pelo closet das coisas que ela ainda deixou lá, a quantidade de sapatos e tal, ela era muito bem tratada. Então, é muito suspeito essa alegação que até então não há provas e talvez a defesa nem consiga apresentar isso, de que realmente houve esse maltrato psicológico, físico, né? Principalmente que corrobore com alguns depoimentos. Até então nós temos pessoas que falam que era uma pessoa ótima, uma pessoa que tratava ela muito bem, né? E ela comandava a relação, ela era o chefe da casa, ele fazia tudo por ela. Doutor, o que os filhos falam da relação deles com o pai, né? O que eles confirmam que tinha uma boa relação, como que era? Sim, os filhos sempre tiveram uma boa relação com o pai deles, né? Um pai amoroso, um pai que participava bastante da vida deles. Eles moram hoje em Concórdia, né? Mas participava, sempre um bom pai, um cara pacífico, um cara de diálogo, né? Isso também a ex, que já, inclusive, me parece que já deu alguma entrevista aí, me falou que ele nunca foi um homem violento, né? E ela saiu da relação, então por analogia, ela deveria estar morta também, se ele fosse esse monstro que está se pintando, tentando construir em cima da vítima. Em relação aos episódios de violência, né? Claro que a acusação vai buscar provas, né? Vai buscar descobrir, inclusive há informação de que ela teria feito um corpo de delito com marcas de violência. Já há alguma prova que a defesa tem em relação aos laudos que foram feitos pelo IGP, pelo IML? Olha, eu não tive o acesso na sua totalidade, né? Mesmo porque entrei agora, fui contratado agora. Mas, pelo que me consta, existe apenas um BO feito, né? Nenhuma ocorrência a mais em relação a qualquer fato que tenha acontecido. E o BO pode ser feito por uma briga conjugal ou algo assim. Mas no seu todo, durante toda a sua convivência, não existe qualquer elemento de que confirme as alegações que estão sendo ditas da vítima ser um homem, pode ser até um psicopata, um homem violento. Não existe nada físico, material, que prove que este homem era violento e que a maltratava. Os filhos frequentavam a casa do pai, tinham convívio com a autora do crime, doutor? Eles moram, né, em Concórdia, mas tinham sim uma relação, tanto que pela convivência que ele via e pelo tratamento que eles viam do pai para com a ré, eles não entendem por que ela fez isso. Na mente deles está uma situação incompreensível. Eu conversei com um dos filhos agora, ontem no caso, e ele falou, olha, eu não tenho explicação, eu não consigo entender e nunca vou conseguir entender por que a ré fez isso com meu pai. Em relação aos dias de busca, né? O que eles falaram? Eles acompanharam na casa do pai essas buscas? Como é que ela tratou eles nesse período? O que pode se dizer disso, doutor? Olha, eles estão chocados com essa situação, porque ela participou das buscas, ela chorou, ela convidou aqueles que estavam trabalhando na busca, autoridades, para almoçar na casa, sabendo que o corpo estava ali no freezer, né? Ela sabia de tudo que estava acontecendo, foi passear, saiu para passear, que foi no caso da fuga, mas no momento da busca, no momento que todos estavam naquela casa e a vítima estava no freezer,
ela agiu de uma forma dissimulada, chorando e tal. Então isso causou neles um espanto muito grande depois de descobrir que ela que cometeu o crime. Ela foi altamente fria, calculista e dissimulada. O senhor então é contra esse argumento que ela matou para se proteger, para se livrar de uma situação que vinha vivendo há muito tempo. Na sua visão, na conversa com os filhos, não há esse tipo de situação, não houve. Pela conversa com os filhos, pela conversa com a ex, muito importante isso, a ex viveu e teve filhos com ele. E não há um pingo sequer de indícios de que esse homem seja um homem violento. Então, por todo o contexto que foi passado pela família dele, no caso, filhos e a ex-esposa, não existe nada que indique que esse homem possa ter se transformado de um dia para a noite em um lobo mau, de forma alguma. Está no começo ainda, é claro, o senhor está se inteirando desse processo, mas a forma como o crime foi cometido, ele levanta muitas possibilidades para um júri, para condenações, né, doutor, para solicitação de qualificadoras, enfim, nesse sentido, né? Isso realmente, né? Como quem é o dono do processo é o Ministério Público, nós vamos aguardar, né, a denúncia propriamente dita para ver os enquadramentos ali. Eu entendo que todas as qualificadoras são cabíveis ali, pela forma que ela relatou, apesar de eu entender que as entrevistas dela foram contraditórias. Não existe uma linha de raciocínio único no depoimento dela na polícia e a entrevista dada por um canal aí de São Paulo. O senhor acredita então que nesse caso há um enredo que foi montado para proteger a autora e para jogar a opinião pública contra, digamos, a vítima? Eu acredito nisso. Estão querendo construir um verdadeiro monstro psicopata em cima do corpo da vítima. Só que ela não está aí para se defender. Então o meu papel, o papel do Ministério Público, o papel da família que me contratou é destruir essa versão que é totalmente falsa, é totalmente mentirosa, e nós vamos provar de que realmente ela cometeu um crime bárbaro, hediondo e que merece uma pena máxima. O senhor julga que um crime como esse aí merece a pena máxima? É isso que o senhor vai buscar? É isso que eu vou buscar. Espero que o Ministério Público, em união, né, com o assistente, obviamente o Ministério Público comanda ali, né, o processo criminal, mas eu acho que o Ministério Público vai atrás disso também, né, pela fragilidade dos argumentos que levariam a uma suposta legítima defesa, porque não, pelo menos até agora, não existe elementos para isso. Algumas pessoas chegaram a levantar a hipótese de que Valdemir já teria processos contra ele, teria sido preso. Isso tem a ver alguma coisa com o que nós estamos falando do processo, doutor? Absolutamente, nada a ver, né? Ele teve problemas, ela também já foi presa, né? Também já foi presa. Então, se nós formos fazer um comparativo levando isso em conta, os dois estariam iguais. Mas no caso em tela, nada interfere nesse processo o fato dele e dela terem sido detidos por qualquer outro motivo. O senhor ouviu dos filhos que a vítima realmente proibiria a esposa, enfim, de ter contato com a filha em comum do casal? Como é que era essa relação aí? Não, muito pelo contrário. Ela tinha todo acesso, liberdade, ela podia sair, ela podia passear, ela trabalhava, né? Como eu te falei, né? Eu vendo ali o acervo que sobrou, que foi deixado na casa, ela era tratada muito bem, com roupas, com bastante sapatos, uma vida tranquila e liberta, né? E provas depois que nós vamos juntar que esse homem realmente é um homem feliz, um homem que a amava realmente e que se ela mandasse qualquer coisa, os filhos mesmo relataram, tem uma parte da casa, um closet na casa que não era necessário, ela pediu e no outro dia ele fez. O que ela pedia, ele fazia. Então, pelo amor de Deus, né? Dizer que esse homem aí a maltratava e que mantinha ela em cárcere é no mínimo um absurdo. Qual era a profissão do Valdemir? Ele tinha um trabalho que ele ia todos os dias, doutor? Eu acho que, eu não me enterei disso, mas eu acho que ele era caminhoneiro, né? Ele trabalhava como caminhoneiro. Então, levando em tese toda essa situação, um caminhoneiro passa dias fora de casa.
O que é que ela fazia? Ela se trancava dentro de casa e dizia ele não deixa eu sair? É totalmente absurdo essa construção de que a vítima era uma pessoa que a mantinha em cárcere privado, que era violento, que a espancava. Totalmente absurdo. Em algum momento os filhos falaram que ela passava necessidade? O senhor falou aí que ela tinha muitas regalias, digamos, podemos dizer assim, nesse casamento, né? Mas ela alegou em uma entrevista que passou por muita necessidade. O senhor ouviu algo a respeito disso? Eu ouvi algo a respeito, mas visitando a casa, visitando os pertences que ainda ficaram lá, ela não conseguiu levar tudo, né? Ela vivia uma vida tranquila, luxuosa. Inclusive, a testemunha que levantou a questão do freezer estar cheio, falou nesse assunto. Eles tinham um freezer quando eles faziam, eles tinham gado, quando eles abatiam, o freezer estava sempre cheio, né? Então foi uma família bem construída, ela era muito bem alimentada, muito bem vestida e muito bem tratada pela vítima.